Boa noite, queridos. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Tem motivo de se alegrar na presença de Deus? Passa já convosco. Que alegria poder estarmos juntos na casa do Senhor, celebrando a vida, celebrando a vitória que temos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele se sacrificou, morreu e ressuscitou. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então hoje nós vivemos a vida de Cristo. Amém? Eu quero ler com você no livro de Salmos, capítulo 48. Salmo 48, versículo 1. Deus é bom. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, e alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Amém? A palavra diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Deus a qual nós exaltamos, o Deus a qual nós reverenciamos, entendemos que veio ao mundo para nos resgatar, para nos chamar para si, nos atrair para a sua presença. O que nós vemos nos dias de hoje é o amor de Deus derramado sobre a terra, através do sacrifício do seu Filho Jesus. O Senhor, o nosso Deus, Ele se entregou para que pudéssemos ter a alegria da remissão, perdão de pecado, de zerar a conta, de caminhar uma nova vida com Cristo Jesus, sendo tocado na alma, no corpo e no espírito, sendo fortalecidos, sendo cheios. O interesse de Deus é mudar a nossa história. O maior interesse de Deus é de tocar na sua vida, mudar a sua vida e fazer com que você entenda que você nasceu para vencer. Que ao contrário disso é mentira do diabo. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro que traz presentes de Deus, resgate e salvação, transformação, fortalecimento. Não quer dizer que nós não venhamos ter dificuldade, que nós não venhamos passar por momentos difíceis, mas que diante da adversidade, diante dos desafios, das tormentas, dos vendavais, dos dias de tristeza, o Senhor será conosco e nos levará à vitória, porque Ele venceu. Assim como Ele venceu, Ele nos fez vencedores nele. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a nossa vitória não depende da nossa força. A sua vitória não depende da força do seu braço, não depende da sua autossuficiência, depende de Deus. E para que esta força de Deus se torne real nas nossas vidas, na minha vida, tem que existir um conhecimento de quem é Deus, o entendimento que eu necessito desse Deus na minha vida, desse Jesus na minha vida, para mudar a minha história. Eu entendo que eu preciso e necessito, porque quando eu entendo e conheço a Deus, eu sou fortalecido, sou vitorioso. Aleluia. Amém? Então essa é uma promessa de Deus para mim, para você, para nós, e tem que acontecer, para que possamos fazer com que a palavra, não a palavra do homem, mas aquilo que Deus escreveu a seu respeito, aqui nesta Bíblia, neste livro que você segura nas suas mãos, seja ele digital ou físico, existem promessas que Deus fala a seu respeito, ao que Deus sonhou com você, sonhou para mim. Então a nossa história, a nossa caminhada, ela traz diante de Deus e através da Bíblia segurança, poder, transformação, desafios e vitórias. O resultado disso é que nunca andaremos sozinhos, e que o nosso fim não é aqui nesta terra, porque há um lugar preparado por Deus para nós, para que tenhamos juntos. A sua vida não se define nesse dia, neste mundo, mas sim naquilo que Deus preparou. Nosso tempo aqui é muito curto sobre a face da terra. Hoje muitos perderam entes queridos, pessoas próximas, amigos, irmãos, parentes, tanto jovem como
ancião, que hoje está morrendo tanto novo como velho, então não sabemos, mas pessoas importantes estão indo embora. Quando você entra nessas redes sociais, você entra lá no Facebook, luto. Aí você fica assim, meu Deus, as coisas começam a cercar aquelas pessoas que estão próximas. Começa a passar o vento perto da gente. E nós vamos perdendo pessoas que são importantes. E pessoas a qual nós tivemos a oportunidade de dizer algo tão simples: Jesus te ama. Ele nasceu e morreu e ressuscitou por você. Que a pessoa tenha esse entendimento, mas tem que ter aqueles que anunciam. Então que nós não percamos a chance de apresentar não um Deus carrasco, mas um Deus de amor, que abraça os seus. Não um Deus que veio para castigar, mas que veio para trazer o seu amor, a sua graça e a sua justiça. Esse Deus é conosco, Ele é apaixonado com você. Quero que você curve sua cabeça neste momento, neste início de culto, para que possamos juntos firmar a nossa fé, porque Ele vive. A morte não venceu, vivo Ele está. Pai, nós te louvamos, Deus, por esta noite, noite de celebração, noite de festa, noite de alegria, noite de poder, noite transformadora, assim como todas que temos diante do Senhor. Deus, Pai, nós glorificamos ao Senhor. Pai, abençoe a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, Espírito Santo. Deus, que possamos nos desligar, Pai, dos problemas do mundo e nos conectarmos, ó Deus, aos céus, ao alto do Teu trono. Nos conectarmos a Ti, Deus, porque estamos aqui para engrandecer, para louvar e não pedir, mas para dizer: bendito és o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua vinda. Obrigado, Deus, pela sua vinda a esta terra, porque através deste ato de amor eu fui comprado com um alto preço de sangue. Obrigado, Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus, que tenhamos um culto, uma noite poderosa e transformadora, que possamos ser tocados na alma, no corpo e no espírito, e que ninguém aqui, Pai, saia mais o mesmo, mas saia tocado, abraçado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Todos digam amém? Aplauda ao Senhor, vamos louvá-lo, engrandecê-lo em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Pega a palavra de Deus nas suas mãos aí. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 4. Deus tem uma palavra poderosa, assim como todos os dias, as nossas vidas, aos nossos corações. Você crê nisso? Que Deus tem o poder de falar conosco através da sua palavra? Amém? Eu também creio nisso, nesta palavra poderosa que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos ler o capítulo 4 e o versículo... Eu me lembro do 38, mas vou começar do 31 para a gente entender um pouco o contexto daquilo que nós vamos estar falando hoje, neste domingo de Páscoa. Quando nós falamos em Páscoa, nós resumimos, né, a Páscoa entre o sacrifício, morte e ressurreição. Nós vamos entender algo muito precioso, porque a cruz é somente um selo de uma promessa anunciada ao mundo. Amém? Diz assim, capítulo 4 de Lucas, versículo 31. Depois desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava no sábado. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque as suas palavras eram proferidas com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio, estava endemoniado e impuro, e ele gritou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum. Todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder os espíritos imundos e eles saem. Jesus
Aí diz aqui, e a sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Jesus levantou-se, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Estando ali a sua sogra, a sogra de Simão, enferma com muita febre, rogavam-lhe em favor dela. Nesse tempo a febre ela matava, não é igual o dia de hoje, você toma uma aspirina, não tinha muito cuidado, e a febre matava. Aí diz aqui, e ela ele inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam a Jesus, e ele, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não deixavam falar, pois sabiam quem era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto, e as multidões foram atrás dele, e encontrando-o, queriam impedir que se distanciasse deles. Porém Jesus disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judeia. Curva a sua cabeça. Pai, nós recebemos a Tua palavra. Recebemos, ó Deus, em nosso coração. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Deus, em nome de Jesus, nesses poucos minutos, que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, toque a nossa alma e nosso espírito. E nos alimente com a palavra da verdade, a palavra de salvação. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Por que celebramos a Páscoa? Qual é o motivo? E quando nós resumimos esta pergunta, o porquê, o motivo que celebramos a Páscoa? Há várias encenações, infelizmente por conta do Covid, muita coisa foi cancelada. Há vários teatros que falam sobre a Páscoa, que apresentam Jesus sendo castigado, crucificado, torturado, que apresenta após ali o sábado de aleluia a sua morte, e depois no domingo do terceiro dia a sua ressurreição. Mas quando eu faço um resumo somente disso, eu esqueço de uma trajetória. A crucificação de Jesus Cristo, ela vem atrás de uma caminhada extraordinária, de uma caminhada transformadora. Lembrando eu dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Um deles o criticando ou instigando ele para que se revelasse como Deus. E o outro que estava ao seu lado dizendo para ele assim: espera aqui, nós merecemos estar aqui. Mas esse homem não fez nada para que fosse crucificado. Então toda uma estrutura de vergonha, toda uma estrutura de tortura, para torturar e sacrificar aquele que só trouxe o bem. Mas isso começou a instigar, em meio à sociedade, levantar uma fúria. Quando nós lemos aqui essa trajetória, uma das trajetórias de Jesus, a Bíblia apresenta um Deus que aonde foi, curou pessoas, que aonde foi, levou salvação, que aonde foi, trouxe refrigério. Isso começou a incomodar e incomoda o inferno. Nós entendendo um pouco sobre a caminhada de Jesus, nós vamos trazer o reflexo da crucificação. A crucificação, atrás dela existe uma caminhada poderosa. Existe um Deus transformando o mundo. Existe um Deus mudando a história da humanidade. Um Deus que se entregou para o pecador, para aquele que estava cheio, aprisionado, escravizado pelo pecado. João diz, olha, em ver Jesus, eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que vem para remir, que vem para tirar o pecado do mundo, que vem para zerar a conta. Era o início de uma transformação no mundo.
era o início de uma entrega de amor e por se importar. Então Jesus veio por amor. Ele veio por se importar. E o mais interessante, que na caminhada de Jesus, ele andou mais com os rejeitados. Ele andou mais com as pessoas que eram jogadas de lado. E nós vemos isso porque ele veio causar uma transformação. A maioria dos milagres de Jesus foi feito no sábado. Era para confrontar a religiosidade. Era para confrontar, sabe, os doutores da lei que firmavam na lei, mas não praticavam. Liam uma coisa, anunciavam outras, mas praticavam o contrário daquilo que falavam. Jesus veio para mudar a história do mundo, veio para mudar a minha história, mudar a sua história. O plano de Deus se tornando real. Por se importar não com a cor da pele, com o olho, se é claro, se é castanho, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, não. Um Deus que não se importou, um Deus que veio para salvar a humanidade. Um Deus que veio para chamar aqueles que são dele. Então você é importante para Deus. Deus se importa com você. Ainda que o mundo tenta investir contra isso. Como alguém, e Jesus vive, querido. Ele vive, ele ressuscitou. Se não fosse, ele não seria perseguido até os dias de hoje. Jesus Cristo é perseguido até os dias de hoje. Há tanta maldade contra a pessoa de Jesus, contra o Espírito Santo. Há uma perseguição. Ninguém vai lutar contra aquilo que morreu. Ninguém vai perder tempo com aquilo que morreu. É uma grande prova, essa perseguição que a igreja ela acaba enfrentando. Carnaval de 2019, não sei se foi 2020, aquela avacalhação, é uma perseguição, está o resultado aí. Tanta ciência, tanta tecnologia, infelizmente pessoas morrendo, por conta do pecado, por conta do mal. E Jesus veio para mudar a nossa história. Então, eu olhando para a cruz, para a crucificação, eu não posso esquecer da caminhada. O Senhor falou comigo isso hoje. Eu estava meditando e a palavra dele veio no meu coração. Espera aqui, não, a gente celebra assim a sua vinda, a sua morte e ressurreição. Mas existia uma caminhada poderosa que alcançou aqueles que estavam largados na sociedade, que estavam ali distanciados, escravizados pelo mal, pelo pecado. Então ele veio para salvar a humanidade, ele veio para mudar a história do mundo, ele veio para mostrar aos sábios as coisas loucas do Evangelho. Se eu não me engano, acho que no livro de Marcos, eu não vou lembrar o texto, mas Jesus, ele sentado ali, quando ele vai para a casa de Mateus, ele vai para a casa de Mateus, está em Mateus então, ele vai para a casa de Mateus, ele na casa de Mateus ali, assentado, a Bíblia fala que ele estava sentado com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram rejeitados pelo povo judeu. Ele estava lá sentando e com os pecadores, está escrito isso. Se eu não me engano é Mateus 9. Capítulo 9, versículo 9. Se eu não me engano é isso. Então a Bíblia fala que aquela atitude, Jesus estava cantando com quem? Com os rejeitados. E eles falam assim, espera aqui, olha com quem o seu mestre senta. Olha com quem o seu mestre come. Olha com quem ele fala. E Jesus, sabendo o pensamento daqueles homens, dizendo, olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. Aqueles que eram rejeitados, por isso que a igreja ela é inclusiva, nós estamos aqui para abraçar as pessoas. Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Assim como a igreja, nós amamos o pecador, como nós fomos amados. Então a presença de Deus, ela veio ao mundo para mudar a nossa história. E isso é loucura, o Evangelho é loucura, porque o Senhor veio para trazer salvação, para resgatar os seus, para aproximar daqueles que são ali anulados pela sociedade. Então Jesus sentando com os publicanos, sentando ali com os pecadores, trocando a maior ideia com os manos da vida e tal. Jesus estava mostrando para eles que não havia distinção para Deus, todos são iguais, eles também eram importantes. Outro fato que me lembra, Jesus chegando próximo de um tanque de água, vamos colocar nossa cisterna aqui, vou ser bem simples.
Tá aquela mulher samaritana, a Bíblia diz que aquela mulher era samaritana, e Jesus pede ela água. Ela fala assim: espera aqui, como você me pede água sendo judeu? Eu sou samaritana, os judeus não suportam. Os judeus não caminham junto. Os judeus odeiam o samaritano. Como você, judeu, me pede água, sendo eu uma rejeitada? Sendo eu ignorada pela sociedade, pelo seu povo. Sendo eu rejeitada. Agora vem você, judeu, e me pede? Eu não consigo compreender isso. E isso é evangelho, porque é loucura. O que mais hoje se tem, que tem se pregado, tem distanciado a humanidade. Essa praga que está aí, esse coronavírus, tem feito isso, causado um distanciamento, não só físico, mas como espiritual. Pessoas que estão só, tanto física como espiritualmente. Distantes da fé, distantes do amor de Deus, porque evangelho é amor, querido. Evangelho é se importar, não com as práticas, mas com a pessoa. Que Deus pode mudar toda e qualquer situação, que aonde Ele entra, o mal sai. Que Deus te ama, mesmo as pessoas olhando para você e não vendo valor algum. Então a crucificação, a caminhada, o sacrifício e ressurreição se resume no amor de Deus, por se importar. Então Ele apresentou, a cruz só revela a sua caminhada, a crucificação só revela aquilo que Ele plantou sobre a face da terra. Então quando nós olhamos a Páscoa, nós olhamos não só o sentido de alguém que se entregou, que alguém que ressuscitou, não, mas que alguém que caminhou e fez-nos provar dos milagres, assim como provamos até os dias de hoje. Alguém que veio marcar a história do mundo, alguém que marcou a minha vida, que marcou a sua vida e que deseja marcar a sua. Mesmo ignorado pela sociedade, ignorado pelos homens, rejeitado pelos homens, eu quero dizer para você que Deus te ama. Quero dizer para você que não foi em vão o sacrifício na cruz. Não foi em vão o preço que foi pago, um preço de sangue. O que distancia o homem de Deus é o pecado. O que distancia o homem daquilo que foi feito, daquilo que foi pago, é o pecado. Então Deus quer que nós abandonemos o pecado, que deixemos de praticar aquilo que nos distancia de Deus, porque a única coisa que vai distanciar eu ou você da presença de Deus, chama-se pecado. O texto que nós lemos apresenta um Deus que transforma, e aquilo é tão poderoso que ele entra na casa de Simão. Ele cura a sogra dele. Era uma febre, mas febre naquele tempo matava. Então ele cura aquela mulher e aquela cura começa a chamar a atenção. Antes disso, ele repreende o mal na vida de uma pessoa. Ele expulsa com autoridade, ele manda embora, manda calar. E aqueles ficam perplexos. Imagina você presenciando algo tão poderoso, nunca visto. Então Jesus foi caminhando e fazendo com que as pessoas provassem do seu poder, porque logo viria o seu amor. Então no início da caminhada de Jesus, Ele nos fez provar algo mais importante, que foi provar do seu amor e conhecer o reino de Deus. Porque o preço que foi pago foi para que o reino de Deus fosse anunciado às nossas vidas, fosse anunciado aos nossos corações. Querido, não dá para ignorar isso. É tempo de celebração, não estamos celebrando uma morte. Eu fico um pouco entristecido porque eles tentam hoje judaizar, não sei se a palavra correta seria essa, a Páscoa. Porque Paulo deixa bem claro para nós que nós não deixemos de celebrar, mas que entendemos o que foi feito. Que nós possamos entender aquilo que foi feito. Quer dizer, olha, abram mão do pecado, abram mão do mal, viva uma vida reta, tenta ser o melhor que você pode. Deixa Deus trabalhar na sua vida, dê o primeiro passo de fé. Deus amou
o mundo de tal maneira, João 3,16, ao ponto de dar o seu filho, o único filho. Se isso não é se importar, não é o amor revelado, não é mais nada. Então nós olhamos às vezes a crucificação, esses 3 dias de sacrifício e morte e ressurreição, e não podemos esquecer do marco da sua vinda, da transformação, porque antes primeiro ele teve que sacudir a terra, ele teve que chamar a atenção e nos levar a experimentar um pouquinho, um pedacinho do céu. Quem já comeu comida mineira lá em Minas Gerais? São poucos. Nem todos darão o reino do céu. Gostou dessa, né? Qual é o costume de dizer que comida mineira é boa demais, uai? Eu como mineiro, eu posso dizer para você que é muito boa. Só que eu falando que é boa sem que você experimente, não há uma referência, a não ser que você experimente e comprove que é boa mesmo. Que tem muito trem-bom lá, tem muita coisa boa. Queridos, isso é o que Jesus veio fazer. Por onde ele passou, ele manifestou o poder. Curou todos? Não curou. Libertou todos? Não libertou. Mas espera aí, pastor. Ele era Deus, ele é Jesus. Por que ele não curou todo mundo? Por que ele não libertou todo mundo? Por que ele não mudou a história de todo mundo? Porque nem todos se achegaram a ele. Não basta conhecer os seus milagres. Não basta somente saber que ele é Deus. Mas tem que ter um desejo de conhecê-lo, de entender o que a Bíblia fala sobre Jesus. A crucificação é o resumo de um selo de uma promessa. Isaías 53 você vai ver. Mas para que chegasse a esse ponto, a ser crucificado, sacrificado, que ele ressuscitasse, existiu-se uma caminhada que confrontou a humanidade, aonde o amor de Deus foi levado aos que eram rejeitados pela sociedade, pelas pessoas. O que eu vejo nos dias de hoje, que estamos caminhando para o mesmo sentido, ao invés de abraçar, nos distanciando das pessoas. Jesus veio para trazer o seu amor, um amor com justiça. Jesus veio para trazer para nós confronto, porque o confronto nos faz crescer. A Bíblia nos revela que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém com que eu faça. Porque aonde Deus vai ser glorificado nas minhas atitudes? Como você pode ser considerada ou considerado um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que entendeu o preço que foi pago nesta noite de celebração, nessa semana chamada Semana Santa? Como? Há uma pergunta, essa pergunta ela não pode se calar. Porque quando eu começo a ser confrontado, eu começo a dar um destino, eu começo a gerar dentro de mim uma resposta. O que leva você nesta noite a celebrar, você celebra o quê? Quais são ou qual é a sua celebração na Semana Santa? É somente um feriado para você, dia para ir para o sítio, ir para a praia? Não, você pode ir, querido, pode ir, isso não é pecado, mas espera aqui, o verdadeiro significado não pode ser esquecido. Chama-se feriado, chama-se algo feriado, nós tornamos algo importante porque nós importamos. É importante porque eu respeito porque é importante. Quero trazer uma reflexão. Por que um camarada sai do trabalho 5 horas da tarde, o primeiro lugar que ele passa é no boteco, e ele faz isso de segunda a sexta? O que leva um homem, um pai de família, a sair de casa 6 horas da manhã, chegar no trabalho 7 horas ou 7h30, pegar o seu trabalho, trabalhar as suas 8 horas e ainda pegar mais 1 horinha de hora extra, sair de casa, chegar ao seu ônibus ou pegar uma condução, ou pode pegar seu carro, sua bicicleta, sua moto, e ao invés de passar em casa, de abraçar o filho e a esposa, vai para um boteco, fica lá 1 hora, 1h30. O que leva o homem a fazer isso?
É importante porque eu respeito ou eu respeito que é importante? É sagrado porque eu respeito? Quando nós dizemos é sagrado, eu tomo uma lá todo dia, porque ele fez daquele momento um momento especial para ele. Ele ignorou aquilo que é mais importante, porque ele estabeleceu para ele um valor. E assim muitos fazem ou fizeram. Às vezes você fez isso e hoje está na presença de Deus, se arrependeu. Mas infelizmente muitos hoje são escravizados. Eu estou dando um simples exemplo. Um simples exemplo. Jesus veio ao mundo porque se importou, porque viu um valor, algo precioso. Nós apresentamos agora o Cauê. É a representação do amor de Deus. Deus ama ele. Ele vai crescer na presença de Deus. Deus vai mudar a vida dele e vai usar ele para mudar a vida de pessoas. Assim como Deus entrou na sua vida, entrou na sua história e quer mudar a sua vida, mudar todos que estão ao seu redor. Ele não quer que você seja religioso, beato, não, querido. As pessoas colocaram isso na cabeça que ser crente você tem que estar dentro de uma caixa. Quem disse? Nós podemos tudo. Nós podemos gritar, pular, festejar, nada nos impede. Agora é o seguinte, nós entendemos o que nos faz crescer e o que nos destrói. O que nos alimenta e aquilo que nos desgasta. Então o evangelho, que é a palavra de Deus, ela vai transformando, porque é um manual de instrução. Ela vai trabalhando no seu íntimo, no seu coração, trabalhando na sua alma. Somente o Espírito de Deus tem o poder de revelar a você um texto e te mudar. Você lê e entender, poxa, eu tenho que mudar. Porque o Espírito Santo de Deus te mostra a necessidade de mudança. Traz para você uma reflexão transformadora. Então Jesus, por onde passou, ele não curou todo mundo, mesmo sendo Deus. Ele não expulsou todos os demônios, mas todos aqueles que foram até ele. Nós lemos agora. As pessoas levaram todos que tinham os doentes, levaram todos os doentes que tinham na sua casa, parentes, amigos, até Jesus. E diz a palavra de Deus que ele colocou a mão sobre todos eles, impôs as suas mãos e expulsou e curou. Então, isso deixa para mim um legado que eu tenho a necessidade de me aproximar deste Deus poderoso que se entregou por amor. Porque você é importante. Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Jesus não veio para alisar a cabeça de ninguém. Ele não veio amarrar ninguém no seu cangote. Ele falou assim, eu estou aqui, você quer? Me segue. O que ele fala para aquela mulher? Aquele que tomar da minha água, da água que eu der, jamais estará sede. Ela ficou louca, que água é essa? Eu quero. Ele quebra um paradigma, ele quebra um distanciamento, ele quebra um bloqueio, ele quebra um racismo, ele quebra uma perseguição. Um simples ato de pedir um copo d'água, aquela mulher fica assustada e diz, como pode? O Senhor, sendo judeu, pedir água a mim, que sou uma rejeitada. Ela estava querendo dizer isso, eu sou uma rejeitada pelo seu povo. Eu sou um zero à esquerda pelo seu povo. O seu povo não me enxerga, não vê valor algum na minha vida. É o resumo daquela simples fala. Como o Senhor me pede água, sendo eu alguém a qual o seu povo é contrário. E Jesus disse para ela o seguinte, se você soubesse, se ao menos passasse na sua mente, quem é que te pede água? Ele começa a marcar a vida dela. Assim como ele nos marcou, a cruz é um símbolo de resgate. O sacrifício foi o resumo da sua trajetória. Porque ele provocou a humanidade. Ele chacoalhou a terra. Ele trouxe transformação. Ele trouxe confronto. Ele trouxe crescimento. Ele trouxe mudança de vida. E é isso que Deus quer para mim, para você. Que nós mudemos as nossas vidas. Esta é a maior oportunidade que você tem. Tenho falado com a igreja. Falo com a minha mãe falou comigo assim, filho, hoje nós só temos o dia. Morre o novo, morre o velho. Nós experimentamos, no meio da nossa família,
o sogro do meu tio, tudo bem, coroa saudável, um cara bem saudável, não bebe, não fuma, ei bonitão, não bebe, não fuma, caminha, corpo atlético, pegou uma gripe, 2 dias depois morre, do nada, estava com Covid, mas estava bem. Meu tio ligou para ele 11 horas da tarde, foi o que meu tio falou, ligou para ele, ei Pirilho, tudo bem? Não, está tudo tranquilo, tudo jóia. 1 hora da tarde ele morre. Então o que você tem hoje, infelizmente, só tem o dia de hoje. Isso traz para nós o quê? Um despertar, para que tenhamos uma consciência daquilo que é bom. Porque sua vida, querida, minha vida não se resume nessa caminhada aqui não. Eu acredito, por tanto potencial que tem um ser humano, viver 70, 80 anos, é pouquíssimo, por tanta coisa complexa que tem aqui dentro. Por tanta inteligência, por tanto algo derramado de Deus. Porque só Deus para explicar o homem. Então dentro de você é uma sabedoria divina. Dentro de você é um toque de Deus. Você é a expressão do toque do amor de Deus, por completo, do pé à cabeça, do último fio do cabelo. E a Bíblia fala que Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça, mesmo não tendo nenhum. Ele sabe. Então esse é o Deus que nos formou. A crucificação, a Semana Santa, ela tem que servir para nós de um resumo de uma caminhada transformadora. De alguém que negou a si mesmo, negou as suas vontades para marcar a nossa vida, para mudar a nossa história. Se somos o que somos e fazemos o que fazemos, é porque Ele caminhou, Ele nasceu, Ele veio sobre a terra para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E tudo mais, o mais que você precisa, eu quero dizer para você, você precisa dEle dentro de você. Ele fala assim, ó, eu vou dessa terra, eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o meu Espírito vai morar dentro de você. Crendo você ou não, nós fomos criados para ser templo de Deus. Hoje a habitação do Pai. Agora há a escolha de querer que Ele more. Assim como nem todos foram curados, nem todos foram libertos, mas todos aqueles que entenderam, que reconheceram nele o poder de transformação, recebeu da parte de Deus uma cura, um milagre, algo extraordinário. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de entrega. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de reino de Deus, de viver para Deus, de entender que Deus, se você precisa, é dEle, que nada no mundo vai fazer a diferença como Ele faz. Olha que loucura, o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, porque na minha fraqueza Ele se torna minha força, na pobreza física Ele se torna minha riqueza. Esse é o Deus que nós servimos. Eu gostaria que você se levantasse nesse momento. Esse texto de Lucas que nós lemos agora, a Bíblia diz que ao pôr do sol, todos que tinham enfermos, aqueles homens ficaram maravilhados com a atitude de Jesus, curando a febre. Era uma simples febre. Provocou um desejo tamanho das pessoas. Um desejo poderoso para ser tocado, para ser visitado, para experimentar do poder de Deus. Então diz o texto que ao pôr do sol, ao sol se pôr, todos que tinham enfermos em sua casa, enfermos com vários tipos de doença, foram levados até Ele. E a Bíblia diz que Ele colocou as suas mãos, Ele impôs as mãos sobre cada um deles. E eles foram curados. Eles foram sarados. Eles foram livres. E a presença de Deus está neste lugar. O Deus que ressuscitou, que não está preso no madeiro. A morte não o venceu. Esse mesmo Deus que deixou o seu Espírito, um Deus triuno, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, que habita dentro de nós.
E o sonho dele, o desejo dele é morar dentro de você. Eu quero que você hoje, nesta noite, entenda a necessidade de convidar Deus para morar dentro de você. Para morar dentro de você, para entrar onde você entra. Para mudar os seus passos, para mudar os seus caminhos. Para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Porque somente Deus tem este poder. Por mais que queremos, por mais que entendemos a necessidade, se não reconhecermos o poder de Deus, se não entender que necessitamos do toque do seu Espírito, nada acontece. Ele não curou a todos, não salvou todo mundo, não ressuscitou a todos. Somente Deus, aquele que ressuscitou, ressurgiu de si mesmo. E aqueles que ressuscitaram precisaram da intervenção dele. Ele é o único que de si mesmo ressuscita, do seu poder e da sua majestade e da sua glória. Então Deus quer ressuscitar os seus sonhos, quer mudar a sua história, quer curar os seus traumas, quer dar para você uma nova vida nele. Ele quer mudar a sua história, quer mudar você. Ele quer entrar, Ele quer te usar para te abençoar, para usar você para abençoar pessoas. Deixe Deus se revelar através da sua vida, querido. Evangelho é isso, é nós vivermos aquilo que Deus tem, levando a nossa salvação, levando transformação e acrescentando na vida do próximo aquilo que Deus te deu, os seus dons, suas habilidades. Não é para você, é para mim, é para o irmão que está do seu lado. Assim como aquilo que Deus deu para este irmão que está do seu lado, as habilidades, os dons, o poder de Deus é para a sua vida, é para as nossas vidas. E nós precisamos, é o resumo de tudo, uns dos outros. Ame uns aos outros como o Senhor nos amou. Foi um ato de amor. Não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. É tempo de festa, porque houve redenção, houve remissão de pecado. Os nossos pecados foram zerados na cruz. Mas tem que existir esse entendimento que a morte não o venceu. E vivo Ele está dentro de você. Vivo Ele está na sua vida. E nós precisamos caminhar com Deus, enfrentar os desafios, enfrentar as afrontas, enfrentar o pecado, renunciar ao mal, dizendo: Senhor, mesmo diante disso, o Senhor é minha força, me fortalece, me ajuda, entra na minha vida, me capacita. Deus seja comigo. Há um clamor, ação humana, reação divina, e Deus se manifestará sobre você em nome de Jesus. Curva a sua cabeça neste momento. Diga: Deus, eu preciso de Ti. Eu entendi, Deus, o ato da crucificação, o motivo a qual o Senhor se entregou, simplesmente por se importar, simplesmente por me amar. Deus te fez importante, Deus te fez especial. Eu quero que você ore comigo. Pai, precisamos de Ti. Entra na nossa vida, Deus. Entra na nossa história, muda a nossa história. Toma a vida deste homem, deste pai. Toma a vida desta mulher, desta mãe. Deus, Pai, nós vemos, enxergamos, Deus, Pai, o poder manifesto através da caminhada, de cada passo dado pelo Senhor. Deus, nós te agradecemos, Deus, Pai, porque a cruz se tornou um marco da vitória do Teu reino. A morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde impedir o Teu plano. O diabo festejou, Pai, mas nós vencemos, conquistamos, Deus. Toma a vida deste homem, Pai. Fala para Deus: Deus, eu preciso de Ti, Pai, entra na minha vida, muda a minha história. Eu cansei de sofrer, eu cansei do mal, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, dá força a esse homem para vencer o pecado, dá força a essa mulher para vencer este mal. Deus, essa perturbação, Deus, esta insônia, esta ansiedade, eu declaro: sai em nome de Jesus. Entra neste lar, entra nesta casa, essa pessoa que vê vultos, Pai. Deus, que ouve sons, barulhos de madrugada, Deus, perturbações, sai em nome de Jesus. Convida Deus para entrar na sua vida, convida Deus para entrar na sua casa, convida Deus para morar com você, para abraçar os seus. Convida o Senhor para morar contigo. Fala: Deus, mora comigo, caminha comigo, Deus.
longo da minha história, a cruz não pôde detê-lo. A cruz não pôde impedir o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Confesse o Senhor, diga: eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, o Deus da minha vida, o Deus que mudou a minha história e que me chamou para a tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma esta vida que tomou este homem, esta mulher, este jovem, o jovem que fez essa oração, que ela seja tocada, que ela seja marcada pelo seu poder. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos juntos como família de Cristo, pela celebração, Senhor. Queremos te adorar, meu Pai, queremos te engrandecer, Jesus.